A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de sábado, 23 de setembro de 2023, tem como título: Os que não obedecem ao Evangelho e estão debaixo de maldição. O texto bíblico encontra-se aí na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 12 e do versículo 12 ao versículo 14, que diz assim: Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Queridos, à medida que nos familiarizamos com a palavra de Deus, nós vemos que o julgamento é um tema recorrente em toda a Bíblia. O plano de Deus inclui aí um julgamento final sobre os iníquos e todos os que rejeitam o sacrifício de Jesus Cristo como pagamento pelos seus pecados. Quando lemos aí 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, nós vemos que o julgamento de Deus começa na casa de Deus e que os cristãos também enfrentam o julgamento de Deus, pois como está escrito, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa a primeira conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então, ao olharmos para este versículo, o apóstolo Pedro está exortando a igreja, que é a casa de Deus, que estava enfrentando perseguição para perseverar. Os crentes também estavam lutando para se separar dos antigos pecados mundanos que antes os haviam escravizado. Então Pedro os faz lembrar que os ímpios enfrentarão o julgamento de Deus e que terão que prestar contas. Aquele, que está aí pronto para julgar os vivos e os mortos. Mas que os crentes em Cristo devem manter aí um padrão mais elevado do que antes. As provações de fogo que eles estavam ali enfrentando, queridos, eram para ajudar a refiná-los como ouro. Deus permite, dificuldades e sofrimentos na vida do seu povo para purificá-los. Quando somos perseguidos pela causa de Cristo, compartilhamos os seus sofrimentos. E quando compartilhamos o seu sofrimento, queridos, é porque queremos conhecê-lo melhor. O apóstolo Paulo também repete este mesmo tema em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Agora, nesta época atual, queridos, Deus permite circunstâncias dolorosas nas vidas de sua própria família, não para condenar, mas para amadurecer, convencer e trazer arrependimento. Através do sofrimento, nós aprendemos a paciência. Este tipo de julgamento é para nos encorajar a abandonar o egoísmo e nos aproximarmos dele. O último julgamento final para os incrédulos será a eterna separação de Deus, da vida e de tudo que é bom, e puro. O cristão superficial pensa quanto pecado, eu posso cometer e não ser julgado. Enquanto que um verdadeiro cristão, nascido de novo, anseia honrar a Jesus em tudo o que ele diz e faz. E ele quer que Jesus seja o centro das atenções, cada momento que ele vive. Então, como vemos, queridos, o desejo de Deus é que o seu povo aprenda a andar em santidade e comunhão com ele. E como qualquer pai amoroso faria, Deus trará consequências desagradáveis sobre os seus filhos pela sua rebelião. Ele espera que os que ele redimiu pelo sangue do seu Filho amado, para dar o exemplo para o resto do mundo. Se a igreja não está em busca da santidade, o mundo não vê a necessidade de mudar o seu estilo de vida. Por isso, queridos, o julgamento começa na casa de Deus, com seus próprios filhos, conforme ele nos ensinar a viver como Cristo.
Deus abençoe a sua vida, um ótimo final de semana e até o próximo trimestre, se Deus assim permitir.